Muito bem, meus caros, estamos aqui de volta neste que é o nosso último bloco aqui na exposição de conteúdo. Ainda teremos mais um bloco aí com questões, tá? Mas vamos lá, olha só. Falaremos agora do fator proclítico. O que é o fator proclítico? Nós já vimos nos blocos anteriores que a regra geral é fazermos a ênclise e a mesóclise quando o verbo está no futuro. Agora, a próclise ela será feita sempre que nós tivermos o chamado fator proclítico. É um fator que servirá como um atrativo, como um ímã para o pronome. Ele vai puxar então o pronome para antes do verbo. E quais são esses fatores proclíticos? Eu quero que vocês fiquem atentos a eles, tá? São as palavras de sentido negativo, os advérbios, os pronomes relativos, indefinidos, demonstrativos, tá? Interrogativos, beleza? E também as frases exclamativas, as frases optativas. Esses aí são os chamados fatores proclíticos, tá? E quando você tem aí, né, também o verbo no gerúndio, tá? Então você tem o em mais gerúndio, então temos aí também o chamado fator proclítico. Então vamos a alguns exemplos para que vocês possam compreender na prática esses fatores. Então vamos lá, olha só. Sempre comprarei livros. Quando eu falo aqui sempre, né, eu tenho aqui o advérbio e ele funciona então como um fator proclítico. Neste caso, como é que eu vou, comprarei livros? Aqui eu tenho o nosso objeto direto. Então, como é que eu vou reescrever esse enunciado com correção gramatical? Então, sempre, sempre os comprarei. Beleza? Então, olha só, sempre os comprarei. Está aqui, então, o pronome antes do verbo. Isso é a próclise, é quando o pronome, então, ele é colocado antes do verbo. E por que aqui ele foi colocado antes do verbo? Porque nós temos sempre aqui que é um fator proclítico. Então, advérbios, pronomes relativos, funcionam, palavras de sentido negativo, funcionam como fator proclítico. Atraem o pronome para antes do verbo, beleza? Então fique ligado nisso. Muito cuidado. Uma possível questão, como eu venho batendo na tecla aqui com vocês, né? É o seguinte, a banca não te cobrar necessariamente o porquê do pronome estar antes do verbo, mas simplesmente ela perguntar para você a função desse os aqui, na oração. E aí, qual é a função? Quando fala de função, nós estamos falando de função sintática, estamos falando de análise sintática. Você vai observar qual é a função do substantivo ao qual ele se refere. Ele se refere ao substantivo livros, que aqui é objeto direto. Então, esse os aqui é o objeto direto da oração. Simples assim. Então, mais uma vez, estou enfatizando com vocês que não é só a questão da colocação do pronome de forma correta. Por quê? Pela eufonia, você já sabe que a forma correta aqui é sempre os comprarei. Dificilmente você vai falar sempre tentar colocar aqui o pressuposto, né? Comprarei, então está aí no futuro, sempre comprá-los-ei. Você dificilmente faria isso, né? Justamente pelo costume que nós temos. Então, temos aqui um fator proclítico, o pronome vai para antes do verbo, beleza? Eu não tenho dúvidas que você já saberia isso. Então, o importante é você identificar aqui também a função sintática, tá? Então, o pronome aqui assume, né, o lugar do nome, então desempenha a função de objeto direto. Simples assim, não é? Olha só, meus caros, mais uma vez, já faremos as entregas. Olha só, o já aqui, mais um advérbio, então temos um fator proclítico. Como é que vai ficar então? Já as faremos. Certinho? Beleza? Por quê? Porque temos um fator proclítico, certo? Não darão presentes a ele. Olha só, agora preste atenção. Não darão, o verbo está no futuro. Só que o que acontece? Nós temos aqui,
palavra de sentido negativo. Funciona como um fator proclítico. Então veja a forma correta aqui de você fazer a colocação pronominal. Observe que nós estamos falando o quê? Da colocação do pronome o, a, os, as, aqueles pronomes que desempenham a função de objeto direto da oração, de complemento direto de um verbo. Então vejam só, não os darão a ele. E aqui está o objeto indireto, tá? Porque quem dá algo a alguém. Vocês já estão cansados, já ouviram isso inúmeras vezes aqui comigo. Agora, preste atenção num pequeno detalhe. Vejam só. Não darão, certo? Não darão. Palavra de sentido negativo, atraiu o pronome. Aqui está o objeto direto da oração e aqui está o objeto indireto da oração, certinho? Agora veja aqui, não, vírgula. A vírgula, ela isola, ela separa. Então, muito cuidado. Neste caso aqui, ó, nós não teremos o fator proclítico. Observem que o não aqui, ele não faz parte do restante do enunciado, do restante da frase. Tá? Ele está separado pela vírgula. Então, olha só, seria mais ou menos assim, né? Alguém chegasse e falasse, vocês não darão presente ao amigo? Alguém falasse assim, não, né? Darão ao amigo. Percebeu? Né? Então, vocês não darão presente ao amigo? Aí o outro vai responder, não. Ó a pausa. Daremos ao amigo, ó. Darão ao amigo. Então, neste caso, esse não, ele não está funcionando como um fator proclítico. E aí, observem, né? Nós temos aqui o verbo no futuro, tá certo? E teremos então que fazer o quê? Teremos que fazer a mesóclise, não é isso? Então, prestem atenção, ó. Como é que fica ali? Nós temos então que afastar, tá? Vou fazer aqui embaixo, para que você não perca, só para lembrar, né? Darão, né? Verbo terminado em R, ele desaparece, correto? E o que nós faremos então? Nós iremos acrescentar o L ao pronome, não é? Então, olha só, dá-los-ão ao amigo. Certinho? Beleza? Então vejam, aqui o não, como ele veio aqui, né? Logo após nós temos a vírgula, essa vírgula então está isolando, está separando o não do restante da oração. Então, este não aqui não funciona como fator proclítico, tá? Neste caso. Fiquem atentos a isso. É um peguinho aí muito comum quando esse assunto aparece aí, principalmente na banca CESP. Beleza? Então vamos lá, vamos entendendo aí as situações em que ocorre a chamada próclise, quando nós temos o fator proclítico, tá? Em algumas situações nós temos aí algo bastante curioso. Olha só, o professor explicou a matéria. Eu falei para vocês que, a regra geral, né, fazemos sempre o quê? A ênclise. Então seria aqui, ó, o professor explicou-me a matéria, tá? Observem aqui, o professor explicou-me a matéria. Está feita aqui a ênclise normalmente. Agora, observem que esta oração, ela possui sujeito. Tá? Ela não está iniciada pelo verbo, tá? Ela está iniciada aqui pelo sujeito da oração. A oração está na ordem direta. Quem é que explicou a matéria? O professor, não é isso? Então, neste caso, como eu tenho sujeito, tá? Eu também posso colocar o pronome anteposto ao verbo. Agora veja, se eu coloco ele anteposto ao verbo, ó, sem o hífen. Se eu coloco ele pós-posto ao verbo, ele tem que estar sempre ligado ao hífen. Mostrar aqui, ó, tá? Essa ligação, tá? Estou enfatizando aqui com vocês. Então, preste atenção, não estou falando para você colocar o pronome duas vezes, não é isso. Eu estou falando que esta forma aqui, ó, o professor explicou-me a matéria, está correta. Ou essa forma aqui, o professor me explicou a matéria, também está correta. Tá? É um caso aí de facultatividade. Então fique atento, como isso pode ser explorado lá na prova. De repente a banca cobra de você a reescrita
do período, com correção gramatical, e para tentar te induzir ao erro, em uma situação dessa pode reescrever o enunciado, né? Vamos supor que ele tenha grafado o professor explicou minha matéria e reescreva com o professor me explicou a matéria. Certo? As duas formas estão corretas, não há nenhum problema aí. Por quê? Porque nós temos o sujeito aqui. Observem que a oração não está sendo iniciada já pelo verbo. Certinho? Beleza? Bom, então, mais uma vez, tá? Estou enfatizando com vocês. Não significa que você vai colocar o pronome duas vezes, não. Ou o professor explicou minha matéria, ou então você coloca o professor me explicou a matéria, e as duas formas estão corretas, tá? Enfatizando isso daqui, por favor, senão alguém anota aí no caderno, não coloca essa observação, e aí vai pensar, nossa, mas pode colocar o pronome duas vezes, tem que colocar o pronome duas vezes aqui? Não é isso, tá? Vamos lá, agora, vejam aqui, vejam nesse caso, o professor sempre... Opa, apareceu aqui um fator proclítico. Neste caso, eu não posso fazer o quê? A ênclise. Agora aqui nós somos obrigados a fazer a próclise. Então, o professor sempre me explicou a matéria. Certinho? Porque eu tenho aqui o chamado fator proclítico. Tá? Ou ainda, se eu tivesse falado aqui, né? O professor não me explicou a matéria. Porque não fator proclítico. Então, o pronome estaria antes do verbo. Tá? Eu não poderia falar assim, o professor não explicou minha matéria. Observe que prejudica até a eufonia, né? O professor não explicou minha matéria. Beleza? Agora, olha só. O cursinho, estuda em um cursinho que, olha aqui o pronome relativo. Quem é que oferece bons materiais? Não é o cursinho? Então, esse aqui ó, é um pronome relativo. Tá? Então, o pronome relativo funciona também como um fator proclítico. Então, estuda em um cursinho que me oferece bons materiais. Tá? Pronomes relativos também funcionam, então, como fator proclítico. Olha só. Outra situação, ninguém. Ninguém é um pronome, não é? Um pronome indefinido. Então, pronome indefinido também funciona como fator proclítico. Olha só. Ninguém me entregou os livros, tá? Neste caso, não poderia falar ninguém entregou-me os livros. Não, é ninguém me entregou, porque tenho aqui ninguém, pronome indefinido, funcionando então como fator proclítico. Olha só. Quando, ó, o quando aqui, ó, a conjunção também, tá? Quando perguntam sobre literatura, então funcionando também como fator proclítico, tá? E não você não vai falar quando perguntam-me, mas sim quando me perguntam sobre literatura, certinho? Olha só, frase exclamativa, frases optativas ou interrogativas, tá? Ela também atrai o pronome para antes do verbo. Também funciona aqui como fator proclítico. Olha só. Quanto me iludi com essa gente, tá? Então, quanto me iludi com essa gente. E não quanto iludi-me com essa gente. Até soa mal, né? Olha aí, né? Há o prejuízo. Ó, quando... E aí? Quando pedirás perdão? Quando me pedirás ou quando... Ixi, olha aí o prejuízo. Olha aí o bom som sendo prejudicado. Então, é quando me pedirás, né? Então temos aí uma frase interrogativa, né? O pronome interrogativo, então quando me pedirás, funcionará aí também como fator proclítico. E aqui, ó, em mais gerúndio, tá? Em se tratando, tá? Deixa eu corrigir aqui. Em se tratando. Em se tratando, ó. Então, em mais verbo no gerúndio também funciona como fator proclítico, certo? Em se tratando e não em tratando-se. Beleza? Então, aqui estão as situações, tá, em que você terá que fazer a próclise. Então, é quando nós temos os chamados ali fatores
proclíticos, né? Quando você tem ali advérbios, quando você tem palavras de sentido negativo, quando você tem pronomes relativos, pronomes interrogativos, tá? Conjunções subordinativas, frases interrogativas, frases exclamativas, frases optativas e quando você tem em mais gerúndio, tá certo? Então, nesses casos, você deverá fazer a próclise. Tudo bem? No material de apoio aí da nossa aula, nós temos, né, todas essas observações, temos até mais alguns exemplos para que você possa fixar bem este conteúdo, certinho? Bom, para dar sequência aqui e finalizar esse tópico com vocês, eu vou só apagar aqui o quadro e lançar as próximas questões, tá? Para finalizarmos a abordagem de colocação pronominal. Muito bem, meus caros, vamos lá? Olha só, venho aqui para não deixar sem aula. Vamos lá. Para não o quê? Para não te deixar ou para não deixar-te? Neste caso aqui, meus caros, observe que nós temos a forma nominal do verbo. Então, neste caso, eu posso tanto, tendo o fator proclítico, né? Então, venho aqui para não te deixar, mas como eu tenho o verbo na forma nominal, eu também posso optar por fazer aqui a ênclise. Então, não deixar-te, tá? E as duas formas estão corretas. Então, vejam só, mais uma vez, não estou falando para você colocar o pronome duas vezes, não. Então, tanto eu posso falar, venho aqui para não deixar-te sem aula, como eu posso falar, venho aqui para não te deixar sem aula, já que eu tenho aqui o fator proclítico, tá? Então, aqui é quando eu tenho a forma nominal do verbo, tá? O verbo na sua forma nominal. Então, vamos lá. Nas locuções verbais agora, meus caros, olha só. Locuções verbais sem fator proclítico, porque com o fator proclítico muda. Aqui um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só as alternativas que eu tenho, tá? Então, quando eu tenho aí, né, o verbo auxiliar mais o verbo principal, então vamos lá. Eu lhe quero falar, está correto. Eu quero lhe, aí eu não posso esquecer o hífen, quero lhe falar, ou eu quero falar-lhe, tá certo? As três formas aqui estão corretas. Agora, olha só, eu lhe estou falando, eu estou lhe falando, eu estou falando-lhe, tá? As três formas corretas. E aqui, observem bem, eu lhe tenho falado, eu tenho-lhe falado. E por que eu não tenho aqui a forma, né? Eu tenho falado-lhe. Porque o verbo aqui, tá? No particípio, eu não utilizo, eu não posso colocar aqui o pronome, tá? Quando o verbo está no particípio. Então, é essa curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês. Então, neste caso, eu não posso fazer eu tenho falado-lhe, tá certo? Então, o verbo do particípio aí, eu não colocarei o pronome, tá? Ligado a ele, certinho? O mesmo vai valer aqui para essa situação que eu vou trazer aqui agora, só que observem que aqui nós temos o chamado fator proclítico, certo? Neste caso, tendo aqui o fator proclítico, o que vai acontecer? O verbo, ele pode ir para... o pronome, ele pode ir para os extremos aqui da locução. Então, eu posso tanto colocar aqui, ó, eu não lhe quero falar, como eu não quero falar-lhe. Tá certo? Então, neste caso aqui, eu tendo o fator proclítico, o pronome, na verdade, ele não vai ficar, né? Ele não precisa ficar somente próximo ao fator proclítico, mas ele pode, então, ocupar os extremos aí da locução verbal. Eu não lhe estou falando. Eu não estou falando-lhe. Tá? E aqui, mais uma vez, né? Eu não lhe tenho falado, justamente porque eu tenho aqui a forma do particípio e eu não posso, então, ligar o pronome aqui ao verbo no particípio
Neste caso, então, só tenho uma alternativa. Não lhe tenho falado. Certo, meus caros? Muito bem. Se você chegou até aqui, tá? Essas eram as principais observações que eu precisava trazer para vocês acerca da colocação pronominal, principalmente aí a colocação, né, dos pronomes átonos, o, a, os, as, a função que esses pronomes desempenham no enunciado. Isso também é cobrado das provas, não só a colocação. E claro, pensando também lá na sua produção textual, lá na sua redação. Porque a colocação dos pronomes corretamente funciona também como elemento de coesão, confere clareza ao seu texto, elementos que são avaliados pela banca no momento da correção. Então veja bem, isso que nós estamos trabalhando aqui não é para você pensar somente lá na prova objetiva, é para que você pratique também a utilização desses pronomes na sua prova discursiva, na sua redação. Isso vai fazer toda a diferença, isso com certeza faz toda a diferença na sua prova. Beleza? Se você chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, eu peço mais uma vez, deixa aí o seu gostei. Se você não gostou, marque também que não gostou, deixe os seus comentários, diga por que gostou, diga por que não gostou, mas diga alguma coisa, por favor. Tá? Se valeu a pena, compartilhe também com seus amigos. Isso é importante para que o canal ganhe visibilidade e assim mais pessoas possam receber este conteúdo. Mas claro, só se inscreva, tá? Só compartilhe, só marque aí se gostou ou não gostou, se você quiser. Eu sou o professor Moacir Cabral e estou com você aí para o que der e vier. Um forte abraço, boa morte e avante, avante!